Cidadania. No decorrer da história da humanidade, surgiram diversos entendimentos de cidadania em diferentes momentos. Grécia e Roma da Idade Antiga e Europa da Idade Média. Contudo, o conceito de cidadania, como o conhecemos hoje, insere-se no contexto do surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação. O termo cidadania tem origem etimológica no latim, civitas, que significa cidade, e estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sob vigência de uma Constituição. Cidadania. O conceito de cidadania requer muito cuidado na hora de ser estudado, já que é bem abstrato, mas pode ser reconhecido de diversas maneiras na nossa realidade de todos os dias. Para começar, todos nós somos cidadãos. A cidadania é geralmente entendida nas ciências sociais e políticas como a dimensão política de pertencermos a um Estado. Nosso caso, o Estado moderno brasileiro, corresponde com uma nação da qual fazemos parte. Nós somos cidadãos dessa nação, somos cidadãos desse Estado. Somos pequenas partes que formam um todo, mas em que nossa singularidade, cada um de nós, também carregamos esse todo conosco. Ser cidadão de um país é, em primeiro lugar, um status jurídico, que garante que a pessoa tem um conjunto de direitos e deveres à frente do Estado. Mas a realidade é complexa e tem muitos casos e situações nas quais as pessoas podem não ser tão claras. Por exemplo, há muitos estrangeiros que moram no Brasil, mas não são cidadãos. Eles não podem votar e escolher o presidente, os legisladores, nem podem tirar o passaporte brasileiro e várias outras. Então, é necessário ser natural de um país, ou seja, ter nascido naquele país, ou no caso do estrangeiro, se naturalizar para poder ser considerado um cidadão. Ainda assim, se a pessoa não tem exercício ou garantia dos seus direitos políticos, não pode ser considerada cidadã. Nesse sentido, é possível compreender que a cidadania é faceta política ou jurídica do fato de morar em um país, mas não exclui. Acima de todas as coisas, a cidadania é um conjunto de direitos que respondem às dimensões mais básicas da vida de uma pessoa, que às vezes, atualmente no Brasil, nós não vemos isso. Por isso que muitas pessoas vão às ruas, questionam, mostrando que esse é um ato de cidadania, mas é o ato de contestar, não o ato de receber os seus direitos, que é o que está faltando hoje em dia para a gente. Em 2015 e 2016, milhões de brasileiros foram às ruas protestar contra a corrupção e pedir o fim do governo de Dilma Rousseff. Foi uma demonstração de cidadania. Nós temos que sempre observar, porque temos os direitos humanos, que é o que corresponde à qualidade de vida, e temos os direitos civis, que são direitos que organizam a vida em sociedade e a condição individual de cada um de nós, e que às vezes são muito contestados, já que por muito tempo o governo não deu essas possibilidades para a maioria do povo. Então é algo que é realmente complicado, a parte de direito. Cidadania formal refere-se à maneira como a cidadania está descrita na lei, nas constituições nacionais. É a garantia que o indivíduo tem para poder lutar, correr atrás por seus direitos. Mas isso não significa que seja cidadania real, que pode ser chamada também de cidadania substantiva, que se refere à maneira como a cidadania é vivida no nosso dia a dia, que às vezes é muito diferente do que é mostrado nas constituições. Pode ter maior ou menor grau, mas o normal é ter menor grau, infelizmente. E é isso aí. Os direitos podem ser divididos em 3 tipos: civis, políticos e sociais. A cidadania consiste na conquista desses direitos. Os direitos civis,
eles consistem na garantia da liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual, principalmente a de escolher o trabalho, e finalmente a justiça, que deveria salvaguardar todos os direitos anteriores. Direitos políticos se referem aos direitos eleitorais, possibilidade de votar e ser votado, o direito de livre associação a partidos, sindicatos, etc. E o direito de protestar. Os direitos políticos, eles falam mais ou menos que qualquer cidadão ele tem o total direito de votar e ser votado. E também que todo cidadão ele pode protestar sobre algo que interfere nos direitos. Direitos sociais se referem ao direito à educação básica, à saúde, a programas habitacionais, transporte coletivo, previdência, lazer, acesso ao sistema judiciário e etc. Bom, esses direitos eles querem dizer que o governo ele tem a obrigação de disponibilizar educação, saúde, programas habitacionais e etc. Hoje temos ainda outros tipos de direitos relacionados à modernidade, surgidos no final do século XX e início do século XXI, como o direito dos consumidores. O direito dos consumidores ele quer dizer que quando o cidadão for prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado porque ele vendeu o produto ou lhe prestou o serviço, inclusive por danos morais. O consumidor que tiver os seus direitos violados, ele pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que lhe determine ao fornecedor que eles sejam. Temos também os direitos dos idosos, que na saúde ele tem atendimento preferencial e na distribuição de remédios eles ganham. Para o transporte coletivo, os maiores de 65 anos têm acesso gratuito. O que é cidadania? Cidadania nada mais é do que um conjunto de pessoas, de indivíduos, que têm seus deveres e suas obrigações para com a sociedade. Thomas Hobbes, um dos filósofos muito importantes que contribuiu na organização social para com a cidadania, ele tem uma frase que nos impulsiona a vivê-la. Essa frase é: onde não há poder, há violência. Para a sociedade de hoje, como a cidadania está se comportando? Thomas Hobbes, ele coloca esse poder no homem e fora do homem. Por exemplo, quando você vê uma placa do lado de casa, ou você mesmo coloca uma placa dentro da sua casa ou fora da casa na calçada, dizendo: não jogue lixo neste local. Isto é uma ordem. Isto é um poder que você estabelece dentro de você mesmo e fora de você. E você tem que ter consciência, como cidadã ou cidadão, tem que ter consciência de que se eu jogar lixo ali, eu sei que vai ficar fedendo, se a chuva vier, vai para o bueiro e futuramente ocorrer enchentes. Então, isso é um dos exemplos banais que eu estou dizendo, mas é um dos exemplos que o cidadão, tem o seu dever e sua obrigação de jogar pelo menos um pedaço de papel no lixo, e não na rua, e não fora de casa, etc. Então, o cidadão começa do menor para o maior. Então, uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exercer a cidadania é ter a consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que estes sejam colocados